Você já parou pra pensar que a Korra pode não ter morrido no tempo que a gente acha que ela morreu e o ciclo Avatar seguiu o padrão normal que a gente já conhece? Bem, na nova animação de Pavi e Nisha que está vindo aí em Avatar 7 Refúgios, teve um vazamento oficial que é confirmado que o ciclo Avatar não está em um período de data normal, padronizado como sempre foi. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo certinho. Antes de tudo, eu peço encarecidamente o seu like e a sua inscrição, porque isso é fundamental para ajudar no crescimento do canal, então deixe esse apoio que você vai garantir que o universo Avatar continue crescendo. Mas vamos com o vídeo. Bem, isso aqui não é uma teoria maluca de internet, é uma teoria exclusiva aqui do universo Avatar, que a gente desenvolveu e pensou com muito carinho para vocês. Essa teoria consiste literalmente no último vazamento, conforme eu já tinha dito. Nesse último vazamento, a gente sabe que a Pavi e a Nisha, elas têm 9 anos de idade. Porém, ninguém não vê mais nada sobre o Avatar há muito tempo. A gente não sabe exatamente se são 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ou às vezes até mais de 100 anos. A gente realmente não faz ideia desde quando tinha Avatar antes do surgimento das Irmãs Gêmeas. E é aí que pega. Muita gente tá alegando e dizendo que o ciclo foi quebrado por conta do cataclisma que a Korra conteve. A gente sabe que na era dela, ou pelo menos no fim de sua era, ela teve que conter esse cataclisma e a partir dele ela criou 7 refúgios. Então o que a gente pode assumir como pressuposto aqui? A Korra, ela realmente mudou o mundo mais uma vez e causou toda uma era de caos. Inevitavelmente a gente tem que pensar como um plot twist de uma grande série como é a de Avatar, que a Korra não é a vilã dessa história e provavelmente ela não teve opção a não ser fazer isso. Óbvio que a trama da história provavelmente vai girar em torno do Avatar ser odiado. A gente já tem também na confirmação que o Avatar de fato é uma figura odiada, quase não mencionada, e que existem até peças de teatro ridicularizando a Korra. Então a gente entende hoje que o Avatar é uma figura que não é significante pro povo do universo Avatar. Isso é até interessante porque a gente começa a pensar que a Pavi e a Nisha talvez sejam avatares muito odiadas, também pelo fato de que o Avatar é uma figura que o povo não faz mais questão da presença. Uma vibe meio pescadora ali, desmerecendo o Aang, como a gente viu na animação, ou às vezes até a Korra sendo tirada como inútil por muitas pessoas de grande poder, como a gente também viu na animação, só que isso em uma escala maior. Imagina de fato o ódio, as pessoas não suportando a Pavi e a Nisha, e às vezes até criando grupos para perseguir as avatares, de fato mudar uma era onde o Avatar ele não é mais uma figura de equilíbrio, e sim uma figura que tem que ser destruída pela sociedade. O ponto 1 de tudo isso é o de partida. Quando a gente pensa que o surgimento da Pavi e da Nisha vem após esse cataclisma que a Korra acabou gerando na repartição de 7 refúgios, a gente não consegue entender o que aconteceu no mundo. Eu fiz um outro vídeo inclusive falando sobre algumas teorias, clica nele que em uma das teorias eu explico que provavelmente o mundo se fundiu, então não existe mais mundo espiritual e mundo físico, é tudo uma coisa só. Então provavelmente isso afetou todo o dinamismo do planeta. Se a gente entender isso como pressuposto, a justificativa de que Pavi e Nisha vieram de um ciclo quebrado faz muito sentido, não só por essa narrativa, mas também porque Korra recomeçou o ciclo, já que as conexões foram perdidas e ela agora é a primeira avatar do novo ciclo. A partir disso, muita gente está teorizando que Pavi e Nisha vêm muito tempo depois de Korra e que Raava ficou aí vagando pelo céu ou ficou congelada de alguma forma espiritual e de fato o ciclo foi modificado. Outro ponto que fortifica essa ideia de que o ciclo foi quebrado é de que existe um vazio entre os dois ciclos por conta de toda essa questão também da convergência harmônica e da perda das conexões. Então, basicamente, a Korra foi a última avatar do último ciclo e é a primeira desse novo ciclo, portanto, precisa de um tempo reset para começar essa parada tudo de novo. A questão é que eu não vejo uma lógica por trás de Raava e Vato ficarem simplesmente esperando o momento certo para reencarnarem em Pavi e Nisha. Isso acabaria quebrando um pouco da lore de Avatar, porque iria um pouco contra as regras que a gente já conhece e teriam que se criar novas regras a partir disso. A gente também sabe que os autores disseram que algumas mudanças seriam feitas nas lore de Avatar para conseguir possibilitar mudanças nessa nova série. Dá para ser isso daí, mas ao mesmo tempo não sei se seria o melhor caminho. E um próprio trecho da Nisha, a gente sabe que ela fala que a energia da luz demorou para despertar novamente no mundo. Então isso é um pouco complicado, porque quando ela afirma isso, a gente entende que demorou de fato para Raava reencarnar, quase como uma trava por conta do cataclisma. Mas e se na verdade tudo isso não aconteceu? E se na verdade a Korra só ficou escondida ou meditando? É aí que entra essa teoria do vídeo. Se a gente parar para pensar, a Korra ela sempre foi uma avatar muito impulsiva e que sempre quis resolver tudo de uma vez, sem pensar nas consequências das coisas. Até pelo fato dela ter ficado presa durante a sua adolescência inteira,
ela não teve uma vida social comum, então ela tinha muita ansiedade para fazer as coisas, diferente do Aang, que era um pacifista e acabou fugindo. Só que o tempo muda as pessoas e cria outras perspectivas e formas de enxergar o mundo. Então, na verdade, em vez da Korra ter prejudicado o ciclo e fazendo Raava reencarnar muito depois de sua morte em Pave, ela se escondeu. Imagina só, você é a Korra, você tá lutando de uma forma absurda para tentar manter o mundo em paz, passou por um monte de coisa, tá tentando conter um cataclisma, você já sabe que esse cataclisma vai acontecer, aí você divide o mundo em 7 refúgios, você não consegue conter o cataclisma e mesmo assim você vai ser um símbolo de ódio da população, as pessoas não vão querer a Avatar, você provavelmente vai ser perseguida. Então a Korra, em um momento desse de fragilidade, já mais idosa comparado ao que ela era antes e com menos força de vontade em relação ao que ela tinha antes, uma Avatar mais vivida e com mais problemas, tendo muito mais emoção em torno disso, resolve simplesmente desaparecer e proporcionar o que o mundo na verdade quer, que é uma era sem Avatar. Então na verdade a Korra, ela não quebrou o ciclo e ela não fez com que Pave e Nisha tivessem que esperar Raava reencarnar muitos anos depois. Quando a gente vê o vazamento de que as irmãs gêmeas têm 9 anos, provavelmente a Korra morreu 9 anos antes, igual o ciclo sempre foi. Só que o que foi dito, e o que vai ser um grande plot em grandes chances dessa teoria, é que a Korra fingiu que morreu muito tempo antes. Então vamos supor que foi dito que a Korra morreu 100 anos antes de nascer a Pave e a Nisha. Ela ficou sumida por basicamente 100 anos. E antes que alguém fale que isso é impossível, a gente viu um certo monge nômade do ar ficando sumido por 100 anos. Ah, mas seria uma repetição de uma história que já aconteceu. E é aí que tá a diferença. O Aang fugiu e não sabia que ia ficar sumido por 100 anos. A Korra estaria fugindo sabendo que ela precisava se esconder pelo tempo indeterminado para poder garantir que o mundo fluísse da melhor forma na sua ausência. Então essa teoria consiste no fato de que a Korra se escondeu. E se você falar para mim que não é possível porque a Korra ela não é esse tipo de personagem. Bem, na quarta temporada a gente vê que teve um time skip de 3 anos e ela na verdade fugiu também. Ela se isolou e ela precisou se reconectar espiritualmente e entender como ela funcionava, tirar o veneno do corpo e encontrar personagens antigos como a nossa querida Toph. Então quem sabe a Korra não se afastou de tudo e tentou do seu jeito ajudar o mundo, quase como pelas sombras, sem ninguém saber da sua existência, mudando a sua aparência e agindo de uma forma totalmente escondida, mas ainda assim tentando ajudar o mundo a seguir nessa fase difícil que é esse mundo pós-apocalíptico, pós-cataclisma. Então é isso, meus amigos, a teoria basicamente, resumidamente dizendo, consiste no fato de que não teve quebra no ciclo Avatar. A Korra na verdade se escondeu ou entrou em algum estado de meditação que ela ficou isolada do resto do mundo e aí a Pave e a Nisha nasceram 9 anos depois da sua morte e não em uma era indeterminada onde a gente não faz ideia. Provavelmente quando Pave e Nisha se juntarem para tentar descobrir o que aconteceu com a Korra, quando elas descobrirem, a Korra vai falar para elas que na verdade ela não morreu há muitos anos atrás, e sim há 9 anos antes do seu nascimento. Bem, essa teoria ela é muito complexa e ela faz muito sentido porque ela vai seguir a lore de Avatar e não vai ter essa mudança total em como funciona os padrões de reencarnação de Raava e Vato. Me fala se você acha que faz sentido, é uma teoria exclusiva do universo Avatar, desenvolvida pelo universo Avatar, então se você vê em qualquer outro lugar, saiba que quem teve essa teoria foi o universo Avatar. A gente pode estar totalmente errado e pode ser que quando sair a animação não seja absolutamente nada disso e que realmente o ciclo foi quebrado. Mas essa é uma teoria que a gente quer apostar muito. Se você gostou dela, deixa um like e se inscreve. Se você tem outras teorias, comenta, vamos debater e vamos fortalecer o canal porque a gente está postando muito vídeo, família. Vamos que vamos, mais um conteúdo aí pra vocês. Tamo junto, satisfação e é nóis. Tá bom, tudo bem. Mas isso não explica por que eles ficam me assombrando. Porque você tinha que enfrentar seus medos. Não pode querer lidar com futuros inimigos se ainda está lutando com os antigos.